nossa reflexão na palavra de Deus aqui nesta manhã. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, começando no versículo de número 16, seguindo até o de número 23. Amém? Gálatas fica depois de 2 Coríntios, tá bom? Bem pertinho aí a sequência, né, do livro. Vamos ler a palavra de Deus? Ela nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais já vos declarei outrora, que os que elas praticam não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. Podem vos assentar. Quero dizer a vocês que é um prazer, um privilégio estar aqui nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus aqui. Alegres porque posso contemplar os irmãos, alguns visitantes que estão conosco, né? Nesta manhã nos honrando aqui com as suas presenças, e isso alegra muito o nosso coração. Bom, como vocês já sabem, já viram nos grupos, já foi falado ontem aqui no Jardim de Oração das Irmãs, este mês estamos iniciando aqui o projeto Fruto do Espírito. O que é esse projeto Fruto do Espírito? Esse projeto é em que todos os meses de março até novembro será pregada uma mensagem relativa a uma ação do fruto do Espírito. Então, hoje nós vamos começar, mês que vem tem outra, maio tem outra, e assim sucessivamente até chegar no mês de novembro, quando estaremos encerrando aí esse projeto, que é uma idealização do Ministério de Mulheres aqui de Vilhena, a qual dou os parabéns aí a elas por essa idealização desse projeto, porque ele é muito importante para a igreja. Então é importante nós pensarmos, refletirmos sobre essas ações do fruto do Espírito para a nossa vida, para a nossa comunidade, para as pessoas que estão à nossa volta, porque quando nós temos o fruto do Espírito, não somente nós, mas outras pessoas também são beneficiadas pela nossa vida, pela nossa forma de conduzir a vida no nosso dia a dia. Amém? Então, queridos e queridas, nós vamos pensar aqui sobre isso. Hoje, nós estamos iniciando aqui, e a primeira pregação, a primeira ação do fruto do Espírito é amor. Então vamos falar do amor como fruto do Espírito. Amém? Vamos pensar sobre isso, né? Sobre o amor como fruto do Espírito, vamos refletir, porque ele é um tema importante, é um tema relevante, porém pouco pregado na igreja. A gente não vê pregação sobre fruto do Espírito constantemente nas igrejas, né? A gente vê pregando sobre o amor, sobre algumas outras ações, mas não puxada mesmo para o fruto do Espírito. Então isso é pouco pregado na igreja. E na verdade, vamos falar hoje sobre parte desse fruto.
já que nós podemos fracionar o fruto do Espírito em 9 ações, né, do fruto do Espírito. Podemos fracionar aqui em 9 ações que podem e devem ser vistas na vida daqueles que querem servir a Deus e viver segundo o Espírito. Se você quiser viver segundo o Espírito, deve buscar o fruto do Espírito para a sua vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele escreve provavelmente lá pelo ano 49 da era cristã, né? 49 depois de Cristo, e as igrejas que estavam na região da Galácia, porque não era só uma igreja, era uma região onde tinham várias cidades, tinham várias igrejas ali na região da Galácia, que estavam por ali esparramadas, tinham muitos cristãos, e muitos deles eram persuadidos pelos falsos mestres da igreja para voltar à prática de sacrifícios da antiga aliança, sacrifícios que não tinha mais sentido de acontecer, como por exemplo a circuncisão, né? Eles eram persuadidos a voltar a praticar a circuncisão. Mas o que era a circuncisão? Circuncisão nada mais era do que uma marca física no corpo dos homens que representava fazer parte do povo de Deus. Então, para dizer que faz parte do povo de Deus, que fazia parte do povo de Deus, era preciso praticar a circuncisão. Foi instituída por Deus, né, através de Abraão, né? Deus instituiu ali esta circuncisão, e ela deveria fazer parte aí do povo de Deus, aqueles que eram do Senhor e que iriam desfrutar das bênçãos de Deus, precisavam ser circuncidados. Então todos os homens, né, a partir do 8º dia, precisava ser circuncidado. Tanto é assim que o povo de Deus, quando entra na terra de Canaã, que eles chegam ali, como tinha muitas pessoas que tinham nascido durante a caminhada no deserto, ao entrar na terra, antes de celebrar a Páscoa, precisaram passar pela circuncisão, precisaram fazer essa parte que era dada por Deus. Era uma marca, era ordenado por Deus, porém era algo transitório, ou seja, não era uma validade para toda a vida, era transitório e depois foi substituído pelo batismo. Conforme a gente vai ler lá em Colossenses, né, vai mostrar para a gente que há essa substituição e que agora, para dizer assim, eu faço parte do povo de Deus, eu preciso ser batizado. Amém? É assim que as coisas acontecem. Só que, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o contexto do capítulo 5 aqui e esses versículos que nós lemos. Por que Paulo está falando isso? Qual era a motivação dele para escrever? O grande problema aqui com os Gálatas é que muitos deles, ou grande parte da igreja, mesmo sabendo que a circuncisão não era mais necessária e nem também recebida por Deus aí como um sacrifício válido, vamos perceber que mesmo assim eles ainda praticavam, esperando serem justificados pelas obras da carne. Eles esperavam ser justificados pelas obras da carne, irmãos. E nesse contexto o apóstolo Paulo explica para eles que as obras da carne, ela tem um contraste com as obras do Espírito, e as duas brigam, elas militam uma contra a outra. Pois as obras da carne trazem grandes e desastrosas consequências para a vida do ser humano, enquanto as obras do Espírito é vida e paz. Amém? Então o Paulo vai explicar para eles essas coisas aqui e dizer que aqueles que queriam viver segundo o Espírito, eles precisavam sim buscar o fruto do Espírito para a sua vida. Na sequência ele vai explicar que o fruto do Espírito, né? Na verdade, quando a gente fala do fruto do Espírito, tem uma imagem aí
no computador aí, que se quiser colocar aqui para mim, eu agradeço, sobre o fruto do Espírito. Quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, normalmente a gente já quer colocar esse fruto no plural. Então nós falamos assim, são os frutos do Espírito, não é assim que muita gente fala? Mas a Bíblia fala que é o quê? O fruto, é um fruto. Mas esse fruto, ele tem 9 ações, olha lá: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa última aí eu acho extraordinária, essa ação do fruto do Espírito, domínio próprio. Isso é muito importante, né? Então, a gente vai perceber que a gente sempre quer colocar no plural, mas na verdade é no singular. É apenas um fruto e que apresenta vários itens, como se fosse, eu achei que a laranja era o fruto mais adequado, na minha concepção, né? Para apresentar aqui, por causa dos gomos. Como se fosse uma laranja com 9 gomos ali, né? Mas que na verdade é um fruto só, que apresenta 9 ações. Assim é, então, o fruto do Espírito. Então, a pessoa que deseja ter o fruto do Espírito, ela precisa buscar essas 9 ações. Não posso dizer assim, eu amo, então eu tenho o fruto do Espírito. Então, você tem uma das ações do fruto do Espírito na sua vida. Então, para ter o fruto do Espírito, não pode ser uma ação isolada, mas precisa ser completa, essa ação dominante do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Você entendeu então por que nós não falamos os frutos, mas o fruto do Espírito, e que ele tem ali várias ações importantes para a nossa vida? E eu achei interessante, irmãos, que Paulo, quando vai falar sobre o fruto do Espírito, ele começa a primeira ação exatamente pelo amor. Por que será que Paulo, ele começa a falar do fruto do Espírito, ele começa pelo amor? Talvez seja porque o amor é muito citado pelas pessoas, né? Às vezes o amor é recitado em poesias, né, que se fazem, né? Assim, o amor muitas vezes ele é declarado em juras de amor de pessoas para pessoas, não é? Então muitas vezes percebemos assim que o amor ele é muito falado, porém o mais difícil de ser exercido. Por isso é que Paulo começa pelo amor. Não sei se você percebeu, mas a Bíblia sempre começa pelo mais difícil, né? Vamos perceber que Paulo começa aqui com esse, que é o mais difícil. Percebemos que o apóstolo João, né, em 1 João 3,18 diz assim, ó: filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. Ele está dizendo, o amor não pode ser apenas falado, o amor não deve ser apenas recitado, utilizado como um amuleto, ou como algo que eu falo, mas daqui a pouco eu não vivo o que estou falando. Ele está dizendo assim, precisa ser vivido de fato e de verdade. Amém? Que não seja apenas palavras vazias. O amor é incluído por Jesus no mandamento, tanto para com Deus como para com o próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele vai colocar o amor aqui como um mandamento importante para Deus, e amor importante também para com o nosso próximo, a pessoa que está ao nosso lado, né? Falamos muito de amor, mas quando precisamos provar o amor, muitas vezes falhamos. E a Bíblia diz que esse amor tem que ser verdadeiro, sem fingimento, odiando o mal e fazendo sempre o que é bom. E digo a vocês que o amor verdadeiro está escasso. O amor verdadeiro, ele não existe em uma edição muito grande. Ele está numa edição meio limitada. Então é preciso a gente parar para pensar sobre isso, irmãos. Com a igreja dos Gálatas era assim, né?
Faltava para eles o amor verdadeiro, tinha o egocentrismo que operava entre os irmãos, de forma que não se preocupavam com os outros. Cada um se preocupava consigo mesmo, cada um estava preocupado com a sua própria vida, com o que ia fazer, com o que ia ganhar, como isso aconteceria, porque pensava que os meios justificavam os fins, né? Então eles estavam agindo e estavam pensando dessa forma. E a gente vai perceber que Paulo começa falando sobre a coisa mais difícil, que é o amor verdadeiro. Perceba que a Bíblia sempre faz isso, né? Quando Jesus, ele fala para os discípulos carregarem a cruz, o que ele fala primeiro? Negue-se a si mesmo. Por que ele fala isso? Porque negar a nós mesmos é muito difícil. Porque a gente nos tirarmos do centro, né? O egocentrismo é muito forte na vida do ser humano. Então Jesus começa a falar assim, ó, neguem-se a si mesmo. Isso é o mais difícil, então ele coloca em primeiro lugar. Porque se você conseguir negar-se a si mesmo, aí você vai conseguir tomar a cruz e vai conseguir seguir a Jesus. Mas enquanto o eu estiver muito forte em nossa vida, enquanto o eu for o mais importante, for o centro das atenções, eu não vou conseguir tomar a cruz. E ainda que a tome, eu vou começar a cortar alguns pedaços para que ela fique um pouco mais leve para carregar. Então, é por isso que Paulo coloca o amor em primeiro lugar, pois ele é a base para todas as outras virtudes do Espírito que vem logo a seguir, né? Porque só vai conseguir ter essas outras aqui se o amor estiver lá presente. Então o apóstolo Paulo começa aí com essa base aí, né, o amor, e logo nós percebemos então a importância do amor na vida do cristão. A Bíblia diz assim, ó, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Quem não ama não conhece a Deus, né? E amar, não adianta a gente pensar assim, ah não, mas eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, eu amo as pessoas que me amam. Não, o amor, ele precisa ir além disso, né? A Bíblia vai mostrar para a gente que nós temos que amar até os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que às vezes fazem algumas coisas contra nós, precisamos amá-los. Você concorda ou não? Mas é fácil ou é difícil? É difícil, amor, irmãos. É difícil, meus irmãos, porque amar, falando tanto em amor que, né? Meu amor está ali, ó. Porque amar é diferente de gostar. Não sei se você concorda com isso, né? Porque gostar vem de gosto. E às vezes tem pessoas que você prova e você não gosta. E quando eu falo prova, eu estou falando no dia a dia, na convivência. Você não gosta das ações dela, da forma como ela age, não é? Só que você ama. Porque gostar vem de gosto e amar vem de sacrifício. Vocês acham que Jesus gostava de tudo que aquelas pessoas faziam naquele tempo, que ele morreu por elas? Paulo fala assim, ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores, mas ele amou-os. E lá em João 13 diz assim, ó, e amou-os até o fim. Porque amar tem a ver com sacrifício, né? Com muitas vezes você olhar para a pessoa que tem te ofendido, tem te magoado, e você vê-la perto de um precipício, algum lugar que você olha assim, né? E pensa, ah, se eu pudesse dar um empurrãozinho. Mas aí quando o amor fala mais alto aqui no seu coração, aí você vai lá, em vez de empurrar, você dá a mão e puxa a pessoa para cima. Amém? Isso é amor. É você amar a pessoa que te persegue, que tenta te destruir, que tenta te machucar,
né? Então a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. E em 1 Coríntios 13, versículo 13, fala assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Sentimento mais importante é o amor, irmãos. Porque ele fala assim, o maior destes é o amor. Ele é maior do que a fé, é maior do que a esperança, porque ele é o amor verdadeiro, né? E esse sentimento é importante, seja na família, no ciclo de amizades, entre os irmãos da igreja, ou entre qualquer tipo de relacionamento, ele deve vir em primeiro lugar. Amém? Então por isso Paulo começa aqui com esse amor, né? Em primeiro lugar, colocando aí para a gente. E assim, queridos, podemos perceber hoje aqui que o apóstolo Paulo, ele quis dizer aos Gálatas assim em sua carta, qual era a importância desse sentimento chamado amor, que Deus faz nascer na vida dos crentes. Ele estava mostrando a importância, olha, o amor é o mais importante na vida de vocês, isso aí faz parte do relacionamento do dia a dia de vocês, então precisa estar em evidência. Na carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9, ele fala sobre esse amor filos, ou amor filéu, né? Que é amor de irmão, que é este amor aí, que deve fazer parte sempre da nossa vida. Nós devemos amar mesmo de todo o coração, com toda a sinceridade da nossa vida, devemos proceder assim. Ele precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro. Amém? Porque se ele não for verdadeiro, pode ser que você fale, né? Pode ser que você faça joguinho duplo, né? Na frente fala uma coisa, por trás fala outra, e possa ser que eu nunca saiba, que ninguém tenha coragem de falar para mim. Pode ser que você nunca saiba, mas Deus sabe. Deus está vendo tudo que está acontecendo, seja presencialmente, ou seja, na ausência. Deus conhece todas as coisas, queridos. Então, é para a gente entender aqui o que Paulo queria dizer para eles aqui desse amor, né? Devemos rejeitar tudo aquilo que traz mal para as pessoas. Então a gente precisa olhar e ver se temos uma diferença com alguém, se tem algum problema, se eu preciso resolver alguma coisa com alguém, que eu vou lá, que chegue lá com amor para fazer isso para ele, né? Resolver essa diferença, sempre querendo ver a pessoa se dando bem. É isso que a Bíblia diz, que a gente sempre trate os outros como sendo mais importante até do que nós, porque isso é o verdadeiro amor. A Bíblia é clara em dizer assim, que querer o bem aos outros e querer o bem até para os nossos inimigos. Querer o bem até para quem te persegue. E se a gente proceder assim, nós vamos agradar a Deus, vamos cumprir o mandamento mais importante da lei, que disse Jesus, que é o amor. E assim a gente vai ver o nome de Deus sendo glorificado através da nossa vida, das nossas ações. A igreja vai crescer a cada dia mais, porque as pessoas que adentrarem aqui nesse templo, elas vão ver que aqui tem amor, que aqui não é um círculo fechado, não, aqui sempre tem espaço para mais uma pessoa entrar. Assim tem que ser a igreja, irmãos. Tem que ser um círculo de amizades, mas onde sempre tem espaço para alguém, onde sempre tem uma cadeira sobrando, onde sempre há um espaço para quem vem de fora chegar aqui e encontrar amor, encontrar carinho, encontrar as coisas que ela não encontra no mundo, ou ao contrário, né? No mundo só encontraram decepções. Talvez pensaram que seria bom, mas descobriram que não era bom. Então é importante nós pensarmos assim, abrirmos o nosso coração e fazermos com que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé um pouquinho? Quero convidar o Ministério do Louvor para vir cantar um louvor com a gente, um cântico, e ele fala sobre isso, ele fala sobre o amor, né? Ele diz que nós temos um novo coração de Deus na nossa vida. Só que às vezes a gente canta
esse louvor, ou a gente canta outros louvores parecidos com esse, e a gente, quando está cantando, a gente fecha o olho, levanta a mão, né? Mas eu gostaria que você fizesse diferente, porque esse louvor ele fala do quanto que o irmão é importante para você. Então, quando você estiver cantando, quando nós estivermos cantando, que você olhe para o irmão que está do seu lado, que você olhe para a pessoa que está atrás de você ou na sua frente, e que você expresse para eles as palavras do cântico através do seu olhar, sem fechar os olhos, mas olhando para o seu irmão como se estivesse cantando aí, né? Você está adorando a Deus, mas está dizendo o quanto ele ou ela é importante para você. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você sentiu alguma experiência diferente de cantar esse louvor?